Quero que você levante a mão e diga: a cruz, mais forte, a cruz venceu todas as maldições. Pode dar uma salva de palmas? A cruz venceu todas as maldições. Estou falando sobre o poder da cruz e como a cruz atua em nossas vidas, como a cruz atuou para nos salvar nossas almas, nossos corações, nos libertar, nos santificar, não é? Tem uma série de conquistas que a cruz de Jesus Cristo fez por mim e por você. E hoje nós vamos fechar essa série, dessa sequência, estudando, vendo sobre o poder da cruz nas heranças que nós podemos ter carregado, heranças espirituais, especificamente nossas maldições, né? Maldições familiares, maldições hereditárias, maldições que herdamos de nossos pais, maldições que trazem divórcio, falência, maldições que trazem enfermidades genéticas. São situações que nós carregamos ao longo da nossa vida, porque herdamos dos familiares, herdamos, né, das situações passadas, ou maldições que a própria pessoa também alcançou com as suas mãos. Ela mesma foi lá numa obra de feitiçaria, ela mesma foi fazer um trabalho, ela mesma fez um contato com uma entidade e deu autonomia e deu autorização na entidade para agir na sua vida. Quantos aqui concordam que nenhuma entidade não vai ter autorização e nem legalidade para agir sobre você? Diga comigo: eu repreendo e quebro toda legalidade para qualquer maldição agir sobre a minha mente, meu corpo, meus caminhos, minhas escolhas, meus relacionamentos e minhas finanças, em nome de Jesus. Pode dar uma salva de palmas a Ele. Isso. Para nós entendermos um pouco mais, ou de uma maneira mais completa, eu quero começar no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 15. Projeta para mim, Colossenses capítulo 2, versículo 15. Veja esse versículo que nos fala sobre maldições e também sobre bênção. É muito interessante, porque ele fala: e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles aonde? Mais forte, aonde? Diga comigo: a cruz anulou a ação dos principados e das potestades. Vocês entendem isso ou não? Triunfou deles aonde? Na cruz. Foi a cruz que fez com que toda a força do mal, principados, potestades, pudesse deixar de agir em nossas vidas. E a Bíblia diz que a cruz, Jesus na cruz triunfou deles pela mesma cruz. Triunfou deles, ou seja, eles podem até pelejar, mas eles não prevalecerão contra você. Você, sua fé, suas orações sempre irão vencer. Sempre irão vencer. É interessante porque Jesus não venceu os principados e potestades, pastores, não venceu na vida, ele venceu na cruz. Se Jesus tivesse vivido, mas não tivesse ido à cruz, ele teria vencido o inimigo na sua vida, para ele. Mas foi a cruz que venceu o inimigo para mim e para você. Quero ouvir um amém mais forte. A sua expiação, a minha expiação, foi pela cruz. Foi pela cruz. Jesus, a sua vida, a vida reta que Jesus teve, trouxe vitória para ele. Ele como homem, filho de Deus, ele como pessoa. Mas quando ele venceu na cruz, ele não venceu para ele, não precisou, para ele já tinha vencido. Hebreus capítulo 2 fala que ele venceu pela sua obediência, ele venceu e foi provado em todas as coisas. Mas na cruz, ele não venceu para ele venceu para mim, ele venceu para você, ele venceu para a sua vida, ele venceu para os seus discípulos, ele venceu por cada batalha que você vai travar na sua vida. Cada batalha.
Para isso ele foi à cruz. Dá para dizer amém? Agora, se a cruz é um fato histórico, inegável, então a minha e a sua vitória também são fatos inegáveis. Se a cruz é algo que foi consumado, então a minha e a sua vitória também está consumada. Pode falar um glória a Deus. Ouviu um glória a Deus baixinho aí? É isso mesmo, glória a Deus. Porque é um fato, né? Depende pouco de você, depende pouco de mim, dependeu muito mais do Senhor. Depende de mim, de você, no quesito que nós acreditamos, que nós cremos, que nós liberamos nossa fé. Mas quem fez todo o ato foi Jesus naquela cruz. A sua fé, a minha fé, seria insuficiente se não tivesse o poder da cruz. Levanta a sua mão e diga: obrigado pelo poder da cruz, Senhor. Diga: é a força da cruz que trouxe a minha vitória. Pegue na mão da pessoa ao seu lado, dê um sorriso e diga: a sua vitória já foi conquistada. Ela só precisa ser transferida para você. Amém. A cruz te deu a vitória. Ela precisa fazer o quê? Ser transferida para você. Não é você que tem a vitória é de Jesus, já foi, fato. Agora, Ele pega essa vitória e transfere para mim e para você, por meio da nossa fé. Daí a importância de crer, daí a importância de liberar a fé na sua palavra, no seu fato, naquilo que Ele fez. Vá comigo ainda para Gálatas capítulo 3. Gálatas 3, 12 e 13. Gálatas 3, 12 e 13. Veja aí, projeta para mim. Diz assim, Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 3, versículos 12 e 13. Ele nos mostra, ora, a lei não procede da fé. Você não precisa ter fé para obedecer a lei, não é? Não tem nada a ver a lei e a fé, não, são dois conceitos diferentes. Mas aquele que observar os seus preceitos, por ele viverá. Cristo nos resgatou de que jeito? Da maldição. Que maldição? Todas que estavam na lei. Todas que estavam na lei, todas que estavam na desobediência, porque a maldição, diga comigo, maldição, mais forte, maldição. Sabe o que quer dizer a palavra maldição no hebraico? A palavra do hebraico para maldição, kalau, kalau. E essa palavra com K, kalau, quer dizer, sabe o que? Limite, lei. Por que a lei? A lei é um limite, é uma cerca, é só até aqui, isso é maldição. Então a Bíblia diz que a lei trouxe a maldição, porque a lei diz, não matarás. A pessoa mata, aí ela passa a ser amaldiçoada. Caim foi amaldiçoado porque ele matou Abel, seu irmão. Quando a lei expôs um limite, quando a lei expõe um preceito, as pessoas que quebram o preceito, elas passam a viver sob a sentença de estarem cercadas. Quando Deus quebra a maldição da sua vida, Ele derruba a cerca. Deus vai derrubar a cerca da sua vida e você vai ganhar 3, 4 vezes mais que você ganha financeiramente. Deus vai derrubar a cerca da sua vida e você vai ter relacionamentos emocionais maravilhosos, comprar, vender. Você vai ter equipes grandes, células, inúmeras células. Toda maldição, tudo aquilo que te aperta, tudo aquilo que te cerca, vai cair, porque o nosso Deus é o Deus que quebra toda maldição em nossas vidas. Amém ou não? Nosso Deus é o Deus que quebra toda maldição. Então Ele diz assim, a lei, Cristo nos resgatou da maldição da lei, ou da maldição da desobediência ao quebrar os preceitos da lei, ao violar os limites da lei. Por que as pessoas são amaldiçoadas?
Ninguém é amaldiçoado porque é bonzinho. Ninguém é amaldiçoado porque está orando a Deus. Pessoas são amaldiçoadas porque elas entram no território proibido, elas entram no território da bruxaria, elas entram no território do assassinato, do sangue inocente, elas entram no território, né, da rebelião. Quando elas se tornam uma pessoa extremamente rebelde, elas entram em territórios. Ninguém é amaldiçoado porque é bonzinho, porque deseja o bem para o próximo, porque abençoa o próximo. Não existe isso. Maldição acontece no território proibido. Diga comigo: maldições nos vêm quando entramos nos territórios proibidos. Quando você vai fazer um trabalho de feitiçaria, você está desejando mal para alguém. A pessoa vai lá, encomenda algo, entrega lá, ela entrou no território proibido. Toda maldição é porque a pessoa viveu no território proibido, aí acordou, entendeu, converteu e veio para Jesus. Aí ela traz a herança, aí ela traz a carga daquilo que ela fez lá atrás. Deixa eu te dar uma boa notícia: Jesus não só te salva, liberta, mas Ele tira toda maldição, toda carga do passado errado que você pode ter trazido dos territórios proibidos. Pode dar uma salva de palmas forte. Maldição é consequência de viver, de visitar o território proibido. Isso é maldição. E a lei, ela estabelecia o limite do território permitido para o território proibido. E é isso que Paulo está dizendo. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele mesmo maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Hoje é o dia de toda quebra de maldição. Quantos podem dizer amém ou recebem essa palavra? Nós encontramos o conceito de maldição na Bíblia em diversos lugares. Eu já citei Caim e Abel. A inveja de Caim matou Abel. A inveja de Caim era tão grande, ele entrou no território proibido simplesmente porque ele invejou seu irmão, simplesmente porque ele queria o sucesso do irmão dele. Ao invés dele aprender, ele odiou. Ao invés dele descobrir os segredos do irmão, por que o irmão estava sendo bem sucedido, no livro de Gênesis capítulo 4, ele passou a odiar o irmão. O sucesso dos outros não vai produzir inveja no seu coração, vai te ensinar. Pode ser sucesso de quem for, do seu maior adversário, do seu maior desafeto, vamos usar essa expressão, do seu maior desafeto. A pessoa está bem sucedida, que legal, ótimo, parabéns, não é? Vamos aprender com ela. O futuro está aberto. Ao invés de amaldiçoar, ao invés de invejar, não é? Ao invés de ressentir-me, eu vou aprender, eu vou crescer, eu vou descobrir, não é? Se aquela pessoa que não é tão boa, que você acha que não é tão boa, teve sucesso, e você que é bonzinho, aprendendo o que ela aprendeu, você vai ser mais bem sucedido ainda. Não é assim? É. Se aquela pessoa que aprontou, que mentiu, que fez, e você sabe que ela aprontou mesmo, e você está vendo ela crescer, você está vendo ela ser bem sucedida, deixa eu te falar um negócio importante, presta atenção no que eu vou te dizer. Sucesso não é fruto de integridade, sucesso é fruto de habilidade. Eu conheço pessoas extremamente injustas, muito bem sucedidas, mas elas são injustas, elas aprontaram, elas falaram, fizeram isso, aquilo, verdade, mas elas são hábeis. E sucesso responde nesse mundo físico, responde muito mais a habilidade, a competência, do que a justiça e a integridade. Justiça e integridade são importantíssimos.
São valores que tem que estar na sua vida, no seu casamento, na sua família, nas suas finanças, na sua empresa. Aonde eu estou, eu não vou conviver com injustiça, eu não vou viver com a mentira, eu não vou viver com nenhum tipo de distorção ou corrupção. Aonde tem isso não me cabe. Quantos podem dizer amém? Amém, amados? Por quê? Porque são meus compromissos pessoais. São valores que eu tenho, pessoal. Agora, eu vou encontrar muita gente injusta, eu vou encontrar muita gente infiel, muito bem sucedido, porque são pessoas hábeis, são pessoas competentes. E agora, justiça, integridade, não traz sucesso, mas traz salvação. Traz salvação. Competência e habilidade não salva ninguém. Quero ouvir um amém? Amém? Competência e habilidade são valores importantes para esse mundo, para a empresa, para o negócio, para você prosperar na vida material. Agora, integridade e justiça são valores que te fazem prosperar na vida espiritual. É diferente. Dá para dizer amém? Eu conheço gente muito santa, muito íntegra, mas, salário, carreira, por que, bispo? Porque ora muito e estuda pouco. Eu vou falar a verdade. Às vezes é uma pessoa tão apaixonada pelo mundo espiritual, tão maravilhosa, grande líder, mas não desenvolveu os seus atributos de competências, que é estudar, crescer, que é se esticar. São valores diferentes. Porque nós pensamos, viu, pastores, muitos dos discípulos de vocês pensam assim: não, eu vou ser justo, eu vou ser íntegro, e agora Deus com isso Deus é responsável para me fazer um sucesso. Vai ficar esperando, hein, tadinho, vai ficar frustradinho. O tempo vai passar e ele não vai ser. Deus não projetou Daniel, Deus não projetou José porque eles eram íntegros ou justos. Deus projetou José, Daniel, Davi, porque eles eram hábeis. Então não adianta ser justo, não é? Se pensar assim, tá bom. Eu acho que vale a pena, e muito. A justiça de Daniel, a integridade de José, o que fez? Fez o interior dele mais forte, fez o interior dele mais valente, não é? Mais intrépido. Ele tinha mais fé para orar. Agora, quando ele apareceu diante de Faraó, foi a receita que ele trouxe, foi a sabedoria dele, prática, foi a habilidade dele para dizer para Faraó: vai ter 7 anos de fome, e esses anos de fome vai acabar com tudo que você ganhou. Ajunta, faz, compra, estoca, vende e tal. Foi um plano de administração. Davi é a mesma coisa. Eu acho que as pessoas íntegras e justas, elas são mais felizes, elas são mais fortes interiormente, elas vivem em paz, elas não têm conflitos, e por isso elas produzem muito mais do que qualquer outro. Ninguém produz cheio de problema, cheio de rolo, cheio de telefonema, cobrando droga, cobrando amante, isso é um inferno. Ninguém produz com isso, não. A pessoa, para produzir, ela tem que ter paz, ela tem que ter mente calma, ela tem que ter comunhão, ela tem que ter um interior bem sucedido, bem resolvido. Quando ela tem isso, ela se torna um potencial. O melhor dela é extraído, é tirado. Claro. Vive na briga, vive na confusão, vive no conflito, vive com ação judicial, uma atrás da outra, vive com problema de cá, problema dali. Como é que uma pessoa dessa vai produzir? Escuta, fala comigo. Não vai. Por isso os cristãos vão dominar o mundo, porque nós temos paz por dentro. Quem tem paz por dentro produz 10, 20 vezes mais que qualquer outro que está lá fora. Levanta a sua mão e diga: por isso eu nasci para ser líder. Olha para seu irmão e diga: por isso você nasceu para liderar. Não é só na igreja não, é lá fora, amém ou não?
É lá fora. Você vai liderar no seu escritório, vai liderar na sua empresa, você vai liderar no hospital, você vai liderar lá no judiciário. Aonde você for, você leva força, energia, fé, você leva solução, você leva paz, você leva sorriso, você leva alegria. Claro. Maldição é viver num território proibido. Maldição é a pessoa tentar nadar contra a correnteza. Tem gente que tenta nadar contra a correnteza. Ela vai insistir num tipo de vida que ela não vai conseguir isso. Vai acabar com ela, vai levar, vai te minar, vai minar a sua força. Você que está me ouvindo pela TV, pela rádio, está insistindo aí numa vida dúbia, numa vida falsa, né? Está insistindo em tantas situações. Saia do território da maldição, meu querido. Isso vai minar, vai drenar você, isso vai acabar com você, isso vai tirar toda a sua força, toda a sua beleza. Eu conheço meninas tão bonitas, lindas, poderiam ser grandes expoentes, mas vai viver a mentira, se enrola com um cara que é casado, que não vai ter futuro com elas, começa a viver uma vida dupla, começa a viver isso e aquilo, e aí, não vai a lugar nenhum. Daqui 5, 7 anos, está toda já mais, né, mirradinha, tá, passou a beleza da vida, passou o momento, passou, as coisas passam, e aí vai se arrepender. Fala comigo, misericórdia. Levanta a sua mão e diga: eu não vou viver assim não. Olha para seu irmão e diga: eu não quero viver isso. Eu não vivo no território proibido, eu quero viver no território autorizado, na bênção de Deus. É isso que eu quero. Ele nos resgatou da maldição, do território proibido, da lei. Ele nos resgatou. A cruz tirou você de lá. A cruz trouxe você. Por isso que as pessoas têm que pensar tanto antes de agir. Tanto antes de agir. Eu quero te dar um texto hoje muito rápido. 2 Samuel capítulo 3, versículo 31. Quero te dar a história de um cara, de um homem, um grande homem. Podia ter tido uma biografia muito bonita. Terminou com a biografia mal. Começou bem e terminou muito mal. Sabe quem é ele? O braço direito do rei Davi, chamado Joabe. Joabe toma uma decisão insensata, cego pela raiva, pela vingança. O irmão dele tinha morrido numa guerra. Morrido na guerra faz parte da guerra. Então, se você não quer correr o risco, não vai para a guerra, porque quem for para a guerra sabe que tem essa possibilidade. Uma morte na guerra é algo compreensível, mas uma morte fria, um assassinato frio, a traição é completamente inaceitável. E Joabe perde o irmão mais novo numa guerra e assenta no coração dele que um dia ele vingaria. Qualquer que seja a situação, ele vingaria. E aí nós encontramos esse episódio, 2 Samuel 3, versículo 31. Ele mata o general que matou o seu irmão, mas matou na guerra, matou de uma maneira limpa, se é que tem jeito de falar isso, ou coisa dura para falar, não tem jeito de morrer limpo, né? Mas o jogo estava jogado, e o irmão dele morreu porque foi cabeção. O general falou: sai fora, eu não quero te machucar, eu sou amigo do seu irmão. Menino, ele era garoto novo, general muito experiente. Menino, sai fora, sai de perto de mim, você está me forçando a te matar, a te ferir, e eu sou amigo do seu irmão, sai fora. Mas ele não ouviu, acabou assassinado. Joabe disse, pois, Davi a Joabe, a todo o povo que com ele estava: rasgai as vossas vestes, cingivos de pano de saco, e ide pranteando adiante de Abner. Quem é Abner? Quem morreu, ex-comandante do exército de Isbosete, filho de Saul, desafeto de Joabe. Abner tinha matado o irmão de Joabe mais novo,
Azael. Era Abner, Absai e Azael. E ele matou Azael porque Azael era cabeção, como eu acabei de dizer para vocês. E aí, o rei Davi ia seguindo o féretro funeral, chorando. Eles lamentavam próximo. Sepultaram Abner em Hebrom. O rei levantou a sua voz e chorou junto à sepultura de Abner, e chorou o povo próximo. O rei pranteou Abner e disse: teria de morrer Abner como se fosse um perverso. Próximo. As tuas mãos não estavam atadas, nem os teus pés carregados de grilhões. Caístes como cai diante dos filhos da maldade. Todo o povo chorou muito mais por ele. Próximo. Então veio o povo fazer que Davi comesse pão, sendo ainda dia. Porém Davi jurou, dizendo: assim me faça Deus o que lhe aprover, se eu aprovar pão ou alguma coisa até o sol posto. Próximo. Todo o povo percebeu isso, e assim pareceu-lhes bem tudo quanto o rei fez. Próximo. E todo o povo de Israel naquele dia ficou sabendo que não procedera do rei que matassem a Abner, filho de Ner. Então disse o rei a seus homens: não sabeis que hoje caiu em Israel um príncipe, um grande homem? Próximo. No presente eu sou fraco. Davi falar que era fraco. Os homens de Zeruia, embora ungido o rei, esses homens, filhos de Zeruia, quem era? Joabe e Absai, os dois irmãos, e o irmão que morreu, o menino mais novo. Todos eram comandantes, e Joabe era o comandante geral. Então eles tinham tanta força no exército, que Davi falou: eu não posso puni-los, mesmo que eu seja rei, eu não vou dar conta de punir esses meninos, porque o exército está com eles. Eu vou criar uma inimizade com o exército. E aí Davi disse: são mais fortes do que eu. Retribua o Senhor ao que fez o mal segundo a sua maldade. Agora veja o próximo versículo. Ouviu, pois, o filho de Saul que Abner morrera em Hebrom, suas mãos se afrouxaram, todo Israel pasmou. Próximo, deixa eu só dar uma olhadinha. Ok, volta para mim, volta lá no versículo, eu te pedi o capítulo 3, versículo 31, volta no 30 para mim, no 3:30, 29, isso, pronto, 28, sabendo Davi disso, da morte, do assassinato, a traição, da raiva, da vingança que Joabe fez contra Abner, disse: inocentes somos, eu e meu reino, para com o Senhor, para sempre, do sangue de Abner, filho de Ner. Próximo. Caia este sangue sobre a cabeça de Joabe, sobre toda a casa do seu pai, jamais olha a maldição, diga comigo, maldição, diga: o mal autorizado a agir. Olha o mal sendo autorizado. Jamais falte da cabeça de Joabe, da casa de Joabe, quem tenha fluxo. Isso é hemofilia, é uma doença genética. Quem seja leproso, isso é contagiante, passa uma doença para uma pessoa para outra. Quem se apoia em muleta, acidentes, quebra a perna, caia do cavalo, caia do carro, acidentes. Quem caia a espada, brigas contínuas, só confusão, só conflitos. Quantos querem ter paz e não ter adversários? Diga amém. Quantos querem que seus adversários venham te pedir perdão, reconcilie, devolva tudo que eles te levaram, em nome de Jesus? Você crê que é possível? Dê uma salva de palmas ao Senhor. E por fim, quem necessite de pobreza. Então 4 maldições. Davi abriu a porta para que entrassem na casa, na família de Joabe. Olha o que uma decisão insensata traz. Olha o que a raiva, a vingança
produz. 1 minuto. Joabe chegou da viagem, ficou sabendo que Abner tinha estado lá e que voltou em paz. Ele diria, mas é um assassino do meu irmão, o rei não podia tê-lo deixado voltar, o rei tinha que ter executado. Ei, Joabe, agora é a paz, cara. Houve um problema com o seu irmão e morreu o seu irmão contra ele numa peleja, na batalha, cara. Não confunda as coisas. Mas a raiva, a vingança trouxe maldições. Levanta a sua mão e diga: a cruz. Mais forte: a cruz anula toda maldição. Levanta a mão e diga: Pai, em nome de Jesus, toda raiva, vingança, ódio, todo desejo de vingança que eu tenho, seja tirado e cancelado. Diga: eu quero abençoar meus adversários, inimigos, quero que eles possam ir bem, Senhor. Tira do meu coração toda raiva e ódio. Eu quero que eles possam ser bem-sucedidos, para que esta bênção também alcance a minha vida, e que a sua cruz anule toda a maldição que eu trouxe quando eu estava no território proibido, em nome de Jesus.